Porque imaginem, se eu não tratar a traição que eu senti quando fui traída, qualquer relacionamento que venha no futuro, eu continuo com essa ferida aberta. Eu vou trazer isso do meu relacionamento anterior para este presente. Olá, olá! E estamos aqui hoje mais uma vez a fazer um vídeo de Girando Clareza, onde a nossa cabeça só traz confusão. Portanto, o nosso tema de hoje aqui neste vídeo vai ser sobre traição. Traição. E digam-me, não é um tema bem polémico? Eu acredito que sim. Quem não me conhece, eu vou-me já apresentar. Sou Eunice Pinheira, terapeuta e formadora de terapeutas. Estou aqui com uma grande missão no Girando Clareza, que é trazer clareza para a nossa cabeça, que gera a toda a hora confusão. E a traição é um tema que eu tenho a certeza que já mexeu e já bateu em muitas pessoas que vão assistir a este vídeo. Portanto, bora lá começar aqui com a nossa traição. O que é, afinal de contas, a traição? É um ato de, quem não sabe, é um ato de trair alguém. É um ato que estamos a arrancar a confiança que aquela pessoa tem de nós por propósito, porque nós sabemos que estamos a trair. É um ato que é desleal. Porquê? Porque quando a gente arranca a confiança daquela pessoa por uma traição, deixamos feridas completamente magoadas, fundas e profundas, que podem mudar a vida do outro e que nós nem sequer temos consciência do que isso faz. E muitas das vezes é simplesmente por um mero prazer do momento, ok? Portanto, lembrem-se sempre que a traição é um ato de roubar confiança, atingir a lealdade com a outra pessoa, a magoar a outra pessoa, em que normalmente nós temos consciência que estamos a fazê-lo. Portanto, é algo bastante pesado. E quem ainda, ao dia de hoje, não sentiu traição? Muito poucos. Há muito pouco ser humano no cimo deste planeta Terra que ainda não tenha sentido, de uma forma ou de outra, a traição na pele. Então, o que é que as pessoas confundem? Era importante começar a trazer para aqui, já para nós, que as pessoas confundem muito a traição com a infidelidade. E porquê? Porque a traição, como eu já falei, é um ato que nós roubamos a confiança da outra pessoa que confia em nós com uma traição. Nós estamos a tirar-lhe aquela confiança que ela tem em nós e temos consciência disso. A infidelidade é um bocadinho diferente. Porquê? Porque quando existe aquela parte da infidelidade que nós estamos a cometer um ato, que nós estamos a ser leais com a outra pessoa, mas nós não sabemos até que ponto essa pessoa considera traição ou não. Vou dar aqui um exemplo para se tornar bem simples. Imaginem num casal. O casal tem uma relação aberta, o casal tem uma relação completamente comunicativa, eles sabem até que ponto é que magoam um e outro. E então, se o marido, por exemplo, trocar mensagens mais engraçadas, mais íntimas, com colegas, e a mulher sabe disso e isso não a incomoda de todo, isso não é uma traição. Ela tem conhecimento, ela tem os princípios dela de fidelidade já definidos e ela não considera isso uma traição, logo ela não vai criar ali uma ferida que a vai magoar com isso, ok? Portanto, há uma concepção gerada entre uma pessoa e outra em que eles se conhecem e sabem o que é que pode magoar a outra pessoa ou não, até onde ele pode ir ou não. Muitos casais, por exemplo, pode parecer aqui um bocadinho chocante eu estar a falar, mas há casais que estão juntos e que se amam muito, mas não se conseguem entender intimamente. Ou porque ela não consegue, ou porque ela não gosta, ou porque ele não tem potência. E entre o casal há um acordo de fidelidade com eles os dois, em que o ato sexual fora de casa não é traição. E aí está tudo certo. Portanto, a fidelidade ou a infidelidade não se pode considerar também, em todos os casos, traição. Estão a entender onde é que eu quero chegar?
Entretanto, vou dar aqui outro exemplo. Há casais em que um ao outro já foi traído, um ao outro já tem essas feridas abertas, não tratou, não cuidou, e um simples telefonema, um simples mensagem do companheiro para pessoas do sexo oposto ou até do mesmo sexo pode fazer com que a pessoa esteja a sentir traída, porque a pessoa não tem conhecimento, não deu permissão para aquilo acontecer e sente que é uma traição, por exemplo, a esposa trocar mensagens e fotografias com colegas de trabalho e esconde o telefone por isso. Portanto, esse ato aí está sim a violar a confiança e se o outro não aceita, aí pode-se considerar que houve traição. Bora lá. Então, e que tipos de traição a gente pode dizer que existe aqui dentro desta dimensão? Não é só entre casais, e todos nós já percebemos isso. Entre colegas, entre família, entre amigos, entre patrões. Reparem, se tu estás no teu local de trabalho e tu estás a fazer atos em que se o teu patrão descobrisse vai quebrar a confiança que ele tem em ti, isso também é trair. Se tu estás, por exemplo, a desviar informação da tua empresa e estás a passar informação para fora com a intenção de prejudicar o teu patrão, isso também é trair. Se na família tu estás a querer ficar com algo, imagina numa herança, estás a querer ficar com algo que não te pertence só a ti e o teu instinto, aquele ato de trair a confiança do outro que está completamente confiante em ti e tu tens essa intenção, isso também é traição, ok? Portanto, vejam, mas há vários tipos de relacionamentos. Há traição virtual, há atração física, há atração direta, há vários tipos de traição. Aqui depende de que cada um ganhou e concepcionou essa ideia do que é se sentir traído. Eu, por exemplo, sinto que sou uma pessoa ciumenta, porque eu considero-me ciumenta. Eu já fui traída, eu já traí e logo aí torna as coisas muito mais difíceis. Porquê? Porque eu já tenho a ferida e eu já fiz ferida em alguém sobre a traição. Está bem? E é isto aqui que pode, esta ferida, se não for tratada como deve ser, se não soubermos lidar com a emoção da traição, ela traz bastantes escolhas diferentes na nossa vida, ela traz-nos completamente um caminho, uma direção diferente, porque imaginem, se eu não tratar a traição que eu senti quando fui traída, qualquer relacionamento que venha no futuro, eu continuo com essa ferida aberta, eu vou trazer isso do meu relacionamento anterior para este presente. E o que é que acontece? A pessoa que está comigo merece que eu seja desconfiada? A pessoa que está comigo dá-me razões para eu ter ciúmes? A pessoa que está comigo faz o mesmo que a outra pessoa fazia? Não, mas isto está dentro de mim e tudo aquilo que está dentro de mim reflete-se no meu presente. Por isso é que é tão importante nós tratarmos em terapia essas feridas e cauterizá-las, cicatrizá-las, arranjá-las, empoderar-te como pessoa, como ser humano, para que o que aconteceu de errado e de ruim no teu passado não venha fazer estragos no teu presente e futuro, ok? Bora lá, deixa-me ver qual é a próxima pergunta que eu tenho aqui sobre a traição. Porquê que é importante saber lidar com a traição? Porquê que é importante saber lidar com a traição? Porque reparem, todos nós somos diferentes a gerenciar as nossas emoções. Uma traição para mim pode ter-me feito danos de uma forma no meu corpo emocional, no meu corpo mental, por exemplo, e a outra pessoa qualquer que também foi traída, dependendo das condições, das experiências dessa pessoa, da maneira que essa pessoa vive o relacionamento, essa outra traição idêntica à minha pode não ter o mesmo estrago que teve na minha. Todos nós guardamos emocionalmente informações, traumas, problemas, eventos na nossa vida de uma forma diferente. E por isso é que é tão importante a terapia ensinar-nos a lidar e a gerenciar
essas emoções. Para que aconteceu, não conseguimos voltar atrás, é impossível, mas vamos tratar e vamos gerenciar a forma como vamos lidar com isso na próxima vez. Como é que vamos gerenciar essas emoções para que não volte a acontecer, para que aquilo não volte a trazer-nos aquele descontentamento, aquele vazio, porque uma traição tira-te e manda-te para um buraco vazio em que tu vais passar a viver uma vida sem propósito. Tu vais ficar desencantada com o relacionamento, desencantada com a tua vida, porque a traição, além de te prejudicar no relacionamento, vai também afetar todas as áreas da tua vida, a tua área da saúde e a tua área do trabalho e, consecutivamente, a tua parte financeira, ok? Porquê? Porque vou-vos dizer, a emoção, o sentimento, emoção de rejeição bloqueia também a nossa área financeira. E uma pessoa que é traída, ela sente rejeição na hora. Ela sente que foi trocada, que não é o suficiente. Ela tem ali emoções de menos-valia. Muitas das pessoas conseguem viver a traição quase como um luto, e um luto prolongado, tá bem? Portanto, se tens aí essa sensação de viveres desconfiada do teu parceiro por causa de outra pessoa na tua vida anterior e tu continuas a viver isso hoje, eu recomendo terapia, porque tu tens que saber lidar e gerenciar essa emoção. E não é fácil, muitas das vezes, fazer isso sozinho. Precisamos de ajuda, sim. E está tudo certo, porque é para isso que servem os terapeutas, ok? Outra pergunta. Bora lá. Qual é a melhor forma de nós percebermos como lidar com a traição? Reparem, qual é a melhor forma? Se eu fui traída e é logo aquele choque, a pessoa fica logo ali, tiram-nos o tapete quando a gente descobre uma chamada onde há um parceiro marcou um encontro, ou onde a gente encontra e dá de caras com o parceiro com outra pessoa. Parceiro e parceira, aqui não estamos a falar só de um sexo, porque estamos a falar de seres humanos com todos os defeitos e qualidades que nós temos, e acontece nos dois sexos. Não é só os homens que traem, é mentira pensar-se isso. As mulheres também traem, mas muitas das vezes as mulheres traem por vingança, e isso gera outro problema logo a seguir, porque vai-te gerar culpa. E então eu desafio cada uma de vocês que tem aí o problema da traição, aí a mágoa da traição, a culpa daí que aconteceu dentro de ti, se isso está aí dentro do teu campo e se este vídeo está a fazer sentido para ti, eu dou-te um conselho. Analisa antes da traição como é que estava o teu relacionamento. Pensa aí aonde é que tu, porque um relacionamento pelo menos é feito a dois, é exatamente como a dançar, ninguém dança a valsa sozinho e portanto tem que ser os dois num relacionamento e nunca é só um culpado, porque se nós começarmos a assumir alguma culpa quando o relacionamento não está bem e em vez de estarmos a culpar a toda a hora o outro e nós ficarmos no papel de vítima, vamos começar a puxar 100% também da responsabilidade para nós. Aonde é que nós falhámos também naquele relacionamento? Eu dava atenção ao meu companheiro, eu trabalhava demais, eu nem sempre estava disponível para ele quando ele queria estar na intimidade, por exemplo. Portanto, eu estou a abrir portas e precedentes para ele pular fora e dar-me ali com um par de patins e fazer uma traição em mim. Claro que para ele é muito mais conveniente eu não saber, mas quando as coisas vêm ao de cima, o que é que acontece? Eu sei, eu acabo por me sentir traída, magoada, cheia de pena de mim própria. Como é que é possível? Muitas das mulheres não sonham que os maridos conseguem fazer. E a maior desilusão não é pensar que o marido teve com outra. A maior desilusão, muitas das vezes, é pensar como é que aquela pessoa que vive connosco foi capaz de nos fazer isso. Está bem? Porque muitos dos países, vamos aqui falar só um bocadinho para trás, quantas e quantas culturas, eles não têm parceiros nem parceiras certas. Quando nós começámos-nos a desenvolver como seres humanos, não havia marido e mulher, não havia. As tribos, eles faziam
com várias mulheres, eles queriam procriar, eles queriam engravidar as mulheres das tribos e achavam-se uns galões por isso. Portanto, naquelas tribos não havia traição. Há várias culturas em que o homem tem 2 e 3 mulheres e está tudo ok com isso. Portanto, o problema não é a traição em si, o problema é as nossas culturas, a nossa percepção, aquilo que nós temos guardado dentro de nós como precioso e muitas das vezes não assumimos a responsabilidade de guiar aquele barco a bom porto. O que é que tu queres dizer com isso, Eunice? Pois é, imaginem que quando nós achamos que é a responsabilidade do marido procurarmos, é a responsabilidade do marido trazer dinheiro para casa, é a responsabilidade do marido. Se ele quer estar com a mulher, ele tem que dizer, ele tem que abaixar o tampo da sanita. Nós exigimos muitas vezes muitas coisas que na cabeça do homem é diferente. Os homens não pensam como as mulheres e as mulheres não pensam como os homens. Isto está provado. E quando o homem e a mulher se juntam para um relacionamento, nada melhor que terem os dois a remação, a orientação de remarem, comunicarem para o mesmo lado. Para quê? Para não haver este tipo de situações desconfortáveis. Porque muitas das vezes quando o homem trai, a culpa também é da mulher. E muitas das vezes quando a mulher trai, a culpa é do homem. Mas nós não estamos aqui a atribuir culpas. Eu acho que a melhor parte para lidarmos com a traição é começarmos a analisar o nosso relacionamento e o que é que nós falhamos ali, o que é que nós não fizemos, o que é que nós não demos, o que é que nós não falamos. Porque isso também faz com que os caminhos se desviem do casal e o casal comece a andar de costas voltadas e cada um a remar para o seu lado. Bora lá, a outra pergunta. Qual é a melhor forma? Já falei. Porque viver na vitimização também, quando a gente, ele é que me traiu, ele é que tem que sair de casa, ele é isto, ele é aquilo, ele é aquilo outro, tu passas a culpar o outro e o outro acaba por sair até da tua vida e sai, vive a vida dele. Mas como é que tu ficas? Tu continuas estagnada numa emoção de traição. Tu continuas estagnada numa vitimização. E a importância aqui de trazer clareza, gerando clareza para a nossa cabeça, é como é que nós vamos lidar com estas emoções usando a nossa responsabilidade no relacionamento, daquilo que falhou connosco, para que a gente consiga sair deste processo, desta estagnação de sentimentos, deste luto pela relação e andar para a frente com a nossa vida. Porque não é saudável nós ficarmos, fui traída e agora os próximos que vierem vão pagar. Isto não é saudável para ninguém, ok? Onde é que as pessoas mais erram quando estão a lidar com a traição? É aquilo que eu falei, é a tal culpa que elas vivem, elas ganham culpa, elas ganham remorsos, porque podiam ter feito diferente quando elas analisam. Outras preferem não analisar para não sentirem, porque não querem gerenciar as emoções negativas que estão a sentir, não querem ser confrontadas com essas mesmas emoções e isso muitas das vezes gera uma estagnação emocional que essa pessoa não sabe lidar com mais nada dali para a frente e muitas das vezes até cai em depressão. A raiva pelo outro aumenta, mas aumenta aonde? Aonde é que está a raiva? Está dentro da pessoa que fica com a raiva. O outro seguiu a vida dele. O outro, se aquele casal se separou e seguiu a vida dele, ele não está a viver em raiva. O muito que ele pode estar a viver é com pena da pessoa que ele deixou para trás ou sentir-se culpado da pessoa que ele deixou para trás, mas ele vai continuar a vida e a traição a ele pode ou não afetar, mas a pessoa que fica e que não quer olhar para o problema, a pessoa que fica e que vai se estagnar emocionalmente com aquilo, outros relacionamentos que venham à frente vão ser desnutridos, não vão ser relacionamentos saudáveis. Porquê? Porque essa pessoa quebrou aquele tal copo. Imaginem que este copo cai ao chão. Se este copo de água cair ao chão, eu posso colá-lo? Posso. E aí fica igual? Não.
Para que é que serve a terapia e esta gerenciar emoções? Para que é que serve um acompanhamento de uma transformadora de vidas, de uma terapeuta holística, por exemplo, ou até mesmo de um psicólogo? Para que é que serve? Para que este copo, que é a tua confiança que alguém partiu, porque tu entregaste a tua confiança na mão de alguém e esse alguém deixou cair o copo e partiu. E tu vais apanhar os cacos e tu vais colar os cacos com tempo, num processo doloroso, ferido, conflituoso, com problemas, triste, angustiante. É um processo demorado e longo se o fizeres sozinha. Mas, mesmo que tu coles aquela confiança, se não ficar bem tratado, isto vai passar para o resto dos relacionamentos que aparecerem na tua vida, da qual tu foste traído. Se foi com um patrão, tu vais estar sempre pé atrás com o patrão. Se for com amigas, tu vais estar sempre de pé atrás com as próximas amigas. Se foi com um parceiro, pior ainda. E família, igual. Porque se a família faz uma vez, vai ficar sempre lá essa situação que pode voltar a acontecer e tu a seres traída pela família. Portanto, aceitem a responsabilidade de aconteceu, deixa-me olhar, deixa-me tratar, preciso de ajuda, tudo bem, vou pedir ajuda a um terapeuta, vou-me tratar disto porque eu quero ser livre. Aconteceu, é porque tem que acontecer, eu falhei, assumam que também falharam perante aquela situação, porque se a pessoa te traiu e foi ter com outra, é porque ela não estava completa, o copo contigo não estava cheio, e aí tu também tens responsabilidade. Ok? Gerando clareza aí nessas cabecinhas, digam-me, comentem aí nos comentários como é que isto está ficando. E nós não queremos estar no vazio. O nosso objetivo aqui é sempre sair do vazio e termos uma vida com um propósito. Por isso é que eu estou a gerar clareza nas nossas cabecinhas para nós cada vez mais construirmos uma vida com um propósito daqui para a frente. E então, como é que eu descobri que isto se podia gerenciar, que havia uma forma de lidar? Eu não vos vou estar aqui a dar terapia, como é óbvio, mas como é que eu descobri? Porquê? Porque eu também fui traída. É verdade. Eu também fui traída e eu sofri muito e eu traí de vingança. Reparem, além de ter aberto uma ferida da traição, várias vezes traída, com várias pessoas diferentes, tive várias traições no mesmo relacionamento, eu abri também outra ferida, que era eu vou fazer o mesmo. E foi contra os meus princípios, tudo bem, mas também traí. Também me fui vingar. E além de viver com a ferida da traição, tive que viver com a ferida da culpa, que fui vingativa. E foi outro processo que eu entrei doloroso para me libertar dele, porque a culpa e a vingança não ajuda ninguém a prosperar. E eu estou aqui de cara aberta a assumir isso perante vocês. Se estás aí com essa mágoa de culpa porque traíste ou porque foste traído e estás a pensar vingar, aconselho-te 2 vezes. Procura uma terapeuta, procura gerenciar essas tuas emoções da melhor forma, acalma-te, não ages com cabeça quente, deixa o vulcão acalmar para não fazeres nada que te venhas a arrepender e que prejudique-te ainda mais neste processo todo de construires o teu copo e ele ficar novamente construído e sólido para tu estares pronta para outra relação. E pronto, não vou continuar a alongar-me aqui muito nestas histórias, mas quais são os benefícios de lidar com uma traição? E então, o quanto mais cedo tu dás conta que traíste 2, 3 dias para aguentares ali, porque há ali umas partículas que saem de nós, o tapete sai do nosso chão, nós ficamos completamente a apanhar do ar, o que é que aconteceu, como aconteceu, há um choque, há o trauma, há uma dor, quando aquela confiança se quebra. Mas quanto mais depressa nós olharmos para a coisa e dizer, ok, o que é que eu vou fazer com isto agora? Lembram-se que eu tenho lá vídeos aqui no meu YouTube, a dor não habita em mim. A dor visita-me, usa-me como um hotel. Aconteceu, eu vou usar a dor, vou gerenciar esta dor, vou ver o que é que posso fazer com ela e faço-lhe o check-out. Porquê? Porque não me dá benefício nenhum
eu permanecer e perpetuar uma dor dentro de mim eternamente. Não adianta nada, só me vai estagnar, só me vai prejudicar, só me vai fazer sentir pior. Portanto, houve a traição, vou assumir responsabilidades naquilo, vou analisar o meu relacionamento, seja lá ele qual for, porque é que eu fui traída, aonde é que eu sou responsável, até que ponto é que eu fui e tenho a minha cota parte de responsabilidade naquela traição. E para ser mais fácil lidar, não adianta culpar o outro, como eu já falei, o outro fez aquela ação, é a consequência dele, ele vai ter que lidar com ela, eu até o posso perdoar e está tudo certo, ou não. Por isso é que eu digo que tem a ver com a concepção e a preparação que cada um de nós tem para lidar com essa situação. Se o outro acha que teve toda a razão e está apaixonadíssimo e vai à vida dele, ótimo, que seja muito feliz. Eu vou lidar com a minha dor aqui 2 dias, 3 dias e vou começar a assumir a responsabilidade aonde é que eu falhei ali. Olhar para tudo o que eu podia ter feito diferente. Aprender com aquela situação. E não guardar essa ferida e estar sempre a picá-la constantemente para eu me lembrar que eu fui traída, que eu fui magoada, que eu fui rejeitada. Porquê? Porque essas emoções vão mexer noutras áreas da minha vida, vão tirar o encantamento pela vida, vão tirar a motivação que eu tenho pela vida e vai-me afastar cada vez mais de um propósito que é eu ser feliz nesta vida. Portanto, se estás tu aí num vazio porque foste traída, eu sei como te posso ajudar. Se estás no vazio e não tens propósito de vida, seja este motivo ou outro qualquer, eu sei como te ajudar. Procura uma terapeuta que consiga te limpar, libertar na causa raiz dos teus problemas, que na maior parte deles são, sim, emocionais e mentais também. Vamos lá pensar assim. A traição também traz problemas mentais, que nós começamos a pensar que a outra é mais nova, a outra tem dinheiro, a outra tem o corpo assim, a outra tem o corpo assado, a outra é rica, a outra é pobre, e isto traz-nos muitos pensamentos que nos fazem e nos prejudicam muito. Deixem-me deixar aqui só uma estatística. 47% das pessoas que afirmam que as traições... Há 47% das pessoas que afirmam que a traição inicia-se quando um dos parceiros envia uma mensagem, ou um e-mail, ou um recado às escondidas do parceiro. E quando estas escondidas foi às escondidas, a outra não pode saber, 47 pessoas das inquiridas que fizeram nestas perguntas responderam que isso já é traição. Portanto, reparem, o facto de ser às escondidas e permanecer nas escondidas é considerado traição para 47% das pessoas que foram inquiridas com estas perguntas. Bem, minha gente, espero que este tema da traição tenha trazido clareza para vocês. Vejam várias vezes este vídeo se precisarem de entender um bocadinho melhor. Se estão aí num processo em que aconteceu a traição, é complicado. Eu, como já disse, eu já passei, já fui traída e traí dentro desse mesmo relacionamento por vingança. E não aconselho. Porquê? Porque além de teres a ferida da traição, vais ter também a ferida de te teres vingado e a culpa por isso. Não adianta tu quereres dar aos outros e fazeres aos outros aquilo que eles te fazem a ti, se essa não é a tua personalidade. Portanto, bora, vamos mudando a nossa consciência para sairmos do vazio e entrarmos numa vida com propósito. Espero comentários aí. Quem quiser, quem tiver a audácia, que isto ainda é um tema tabu para muita gente, quem tiver a audácia de dizer aí, eu já fui traída, eu já traí, podem comentar, não tem problema nenhum, porque nós somos todos livres. Nós só temos cadeados na nossa mente se nós quisermos. Se nós fizermos os nossos cadeados e a gente os fechar. Eles estão lá, a gente é que os fecha. Eu decidi e escolho
não fechar mais cadeados nenhuns na minha mente, porque eu quero ser livre. E eu espero que tu também consigas perceber isso. E vem fazer terapia. Tu vais ver que esses cadeados, que essas emoções, traição, magoada, culpa, remorso, raiva, ódio, ressentimento, desaparece tudo da tua vida, se tu quiseres. Basta tu quereres e permitires. Beijinhos e tenham o resto de uma boa tarde.